Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal de fé, canal de amor com Padre Mariano, CICM. Hoje vamos continuar nossa catequese simples sobre as imagens na nossa igreja. Já falamos na primeira parte sobre imagens, agora vamos falar sobre a segunda parte sobre a mesma questão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, normalmente, quando a gente encontra no mesmo texto bíblico, a gente encontra que Deus proíbe, mas Deus também permite. Aí a gente tem que mudar nossa pergunta, O que realmente Deus proíbe? Que tipo de imagem que Deus realmente proíbe? A gente encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Lembrando que esse foi o versículo que mais usado para julgar a Igreja Católica. Temos que lembrar que um versículo na Bíblia sempre tem a ver com outros versículos, ou seja, sempre está na união com outros versículos. Não fica isolado, sozinho, separado dos outros versículos. Se a gente só foca nesse versículo, encontramos que parece Deus proíbe a construir e usar qualquer tipo de imagem. Mas será que é assim? Então vamos começar com o livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 5. Está escrito o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então, esse aqui é um conjunto, conjunto da proibição. Começamos com o versículo 3, que diz o seguinte: Não tenha você outros deuses diante de mim. Versículos 4, não faça para você a imagem. Versículo 5, não se prostre diante desses deuses, não lhes sirva. O contexto é muito claro. Lembrando que o livro do Êxodo, começou mais ou menos 3.300 anos, ou seja, 1.300 anos por aí, antes de Jesus. Então, encontramos nesse contexto, que naquela época, todos os sacrifícios tenham a ver com imagens. Então, por isso que não podemos separar, Não podemos separar. Então, encontramos nesse contexto a palavra não 3 vezes. Encontramos a palavra não no versículo 3, versículo 4 também encontramos a palavra não, versículo 5 também nós encontramos a palavra não. Então, não, 3 vezes. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que não podemos separar esses 3, porque são unidades. Então, unidades são unidades da proibição. Então, de modo simples, Deus proíbe, primeiro, não há outro Deus, nem sua imagem, nem imagem nesse outro Deus, e nem lhe prostre, lhe serva. Eu sou teu Deus, não há outro Deus, nem sua imagem, nem lhe prostre e sirva. Quer dizer, não há outro Deus fora de Javé. Eu sou teu Deus. Não deve, eu sou teu Deus. No modo mais simples, ele quer dizer,
Eu sou seu Deus. Né? Não deve haver outros deuses, não pode haver dele nem na estátua, e nem lhe prostre ou lhe adore. Então, o contexto não é para todas as imagens, só imagens dos outros deuses. Isso que ele proibiu. Por isso, imagens de serpente, de querubins, anjos são permitidos, porque não são deuses e nem imagens de Deus. Então, culpa não é de Deus, nem da Bíblia, nem da palavra de Deus. A culpa é de nós, que não lemos com muita atenção a tua palavra. Então, a conclusão é não há contra, não há contra entre Deus proibir ou Deus permite. Nós temos que ler a Bíblia corretamente, com conhecimento e interpretação correta, com coração de amor e não é de ódio, nem pensar, usa a Bíblia para julgar. Agora, o que a igreja disse? Doutrina da igreja. Catecismo da igreja, a gente vai encontrar número 2129 a 2131, dizendo sobre o mandamento divino, inclua a proibição de toda representação de Deus por mão de homem. Então, a igreja proíbe imagem de Deus. Porque isso também a Bíblia fala. Depois, no entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou. Então, foi fundamento-se no mistério do Verbo encarnado, que é o sétimo concílio ecumênico em Niqueia, no ano 787, justificou contra os iconoclastas, culto dos ícones. Antes de separação com a ortodoxia, que foi no 1054, naquela época, existe um grupo que se chama iconoclastas. Ícone, imago, latim, significa imagem. Esse grupo recusou a imagem, por isso que foi debatido e decidido nesse conselho sobre essa questão. O respeito que prestamos às imagens é uma homenagem solene, não adoração. Adoração só deve ser dada a Deus. Essa aqui é nossa doutrina que fala. Então, em nenhum lugar a Igreja Católica permite que a gente adore a imagem. Então, a gente tem que separar as coisas. Não, a Igreja Católica fala que tem Não tem não. Isso aqui estou lendo para você, a doutrina da Igreja. Doutrina da Igreja proibir, tá certo? O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem, que é a imagem. Então a própria igreja proíbe. Em nenhum documento que a igreja deixa para a pessoa adorar a imagem. A igreja não adora a imagem. Os católicos também não adoram a imagem. Por isso, São Tomás de Aquino disse o seguinte: São Tomás de Aquino vivia no ano de 1225 a 1274, Tomás Aquino. Defendia o uso das imagens, afirmando: o culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, um movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a prova de que Deus nunca proibiu imagens é que Ele próprio ordenou a Moisés que fabricasse imagens de 2 querubins
e que também pintasse as suas imagens nas cortinas do tabernáculo. Os querubins foram colocados, sobre a Arca da Aliança. No próprio livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 18, no próprio livro de Êxodo, capítulo 37, versículos 1, e primeiro livro do Rei, capítulo 6, 23, a gente vai encontrar provas que Deus não proíbe qualquer imagem. Amém? Até próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.